Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui gravando mais um vídeo. Hoje por um ângulo diferente, um método diferente de vídeo. Na verdade, tem uns vídeos que eu faço assim, segurando a câmera do celular falando com vocês. Tem muitos dos Reels e dos Shorts que eu gravo também na rua, conversando, com pensamentos filosóficos. E o vídeo de hoje em si é um pouco mais sobre uma atualização das coisas que eu estou fazendo na minha vida, das coisas que eu estou planejando e organizando e que eu estou conquistando também. Então é um pouco sobre isso que eu quero passar para vocês, porque uma coisa, ou a coisa primordial nesse vídeo em si também, seria a nova linhagem, o novo caminho que eu finalmente decidi trilhar, que seria as formações acadêmicas em questão. Então, para resumir um pouquinho essa ópera que o pessoal sabe que eu gosto de falar, eu iniciei semana passada ou nessa semana, agora não tenho certeza, eu iniciei minha formação em teologia. Então, finalmente, depois de muitos anos de reluta, de indecisão se eu fazia ou não, eu tomei partido e comecei meus estudos. Então, é mais um passo importante que eu estou dando para minha vida, onde depois desse passo eu vou seguir muitos outros, pois, para quem não sabe, eu sou uma pessoa que desde que me entendo por gente, eu tenho essa afinidade por questões doutrinárias, religiosas, estudando a fundo, aprendendo sobre religiões, não só do quesito e teor cristão, mas brasileiro, afro-brasileiro, religiões, tanto questões espíritas, questões espirituais, como o budismo, hinduísmo, taoísmo, o próprio cristianismo em si que eu tinha falado, sobre a Umbanda, Candomblé, que são as vertentes afro-brasileiras, as vertentes africanas e por aí vai. Então é um assunto que realmente me chama a atenção, estudar religião. E com isso eu tomei partido de fazer minha formação teológica, que em parte eu sei que em grande maioria o estudo teológico se volta ao teor cristão, que até a teologia surgiu, ou a formação em teologia surgiu partindo disso, pois antigamente o Estado e a Igreja eram juntos e, querendo ou não, elas são e têm influência uma com a outra. Mas já deixou bem claro que após eu ter a minha formação teológica, que é voltada, querendo ou não, para o teor cristão, mas eu vou tentar me especializar nas vertentes afro-brasileiras, que é uma área que até na minha doutrina e a minha vertente, que eu sou um bandista e também pretendo me alinhar ao candomblé. Só que isso é papo para outros tempos, depois que eu conseguir fazer toda a minha iniciação, as minhas quartinhas, por aí vai, só que isso é um assunto para vídeo de questões espirituais. Aqui, como eu disse, eu estou passando uma atualização para vocês de algumas das coisas que eu estou fazendo em si. E com isso, complementando esse assunto já de estudos teológicos, eu vou mostrar um pouco para vocês que até o assunto futuro ou a formação posterior que eu for fazer essa de teologia no caso. E é isso aqui, ó. Estudar, ler, aprender, que é uma coisa muito importante que falta nos dias de hoje, principalmente das pessoas que se dizem os senhores intelectos das redes sociais, as pessoas que querem ter voz ativa, que querem demonstrar ter alguma autonomia em algum assunto específico, pois eu sei e reconheço que você ter a vivência, você ter a prática é muito importante, porém a prática não pode faltar a teoria e vice-versa. Então você não tendo prática na teoria e não tendo teoria na prática, você é só um charlatão ou uma pessoa sem conteúdo, sem qualidades e sem credibilidade no quesito intelecto. Então, o que eu faço aqui? Os estudos que eu estou realizando no dia de hoje em si são muito voltados para o teor religioso, espiritual e esotérico e até iniciático. Então, alguns dos livros que eu estou lendo aqui hoje, que eu tenho essa mania de ler mais de um livro e me aprofundar nos assuntos. E até uma coisa que é muito bacana que eu tenho na minha casa é a Biblioteca do Evangelho, onde eu tenho mais de 100 exemplares da doutrina Sud, que seria dos Mormons. Então, tanto a Bíblia na versão traduzida do livro de Mormon, os livros em si, o próprio livro de Mormon, o Vem e Segue-me, os livros das lideranças, Lia Rone e por aí vai. Então eu tenho toda essa vertente na minha casa. Então, só resumindo um pouco aqui os livros que estão sendo lidos aqui, onde eu estou gravando esse vídeo, e os outros que eu estou lendo em casa, porque são coisas que, querendo ou não, tem uma relação em si. O Vem e Segue-me, que são os livros antigos da igreja, porém eu não consegui ler no ano em questão, que foi publicado, que foi na época de pandemia.
Eu li os outros, só que tá na minha casa, e tem dois ainda que eu não consegui ler, que acho que é de 2001 2022, esses aqui. O livro dos Orixás, que é um livro muito importante para a minha vertente, principalmente, né, da minha linhagem espiritual e religiosa. O livro que até me incentivou a começar a minha formação teológica, que seria Teologia Pública, reflexões sobre uma área de conhecimento e sua cidadania acadêmica. Por quê? Nesse livro em si, ele explica como surgiu a formação teológica e qual o momento histórico e as discussões em si que passaram a ter e autorizar essa formação ser reconhecida como bacharel, e ter o bacharelado e também o conceito do mestrado e tudo mais, a licenciatura, essas divisões em si dentro da formação teológica, e também a inclusão na teologia de outras vertentes, porque a teologia em primeira instância era muito voltada para o teor cristão, que até é um conceito que eu falei para vocês, e até o que pega na minha formação em teologia, que é voltado muito mais para o cristianismo, pela história bíblica, o conceito arqueológico, o conceito linguístico do hebraico e por aí vai. Então, são muitos estudos e fundamentos que a gente vai aprender na formação teológica. Porém, como eu sempre explico para as pessoas, teologia não é só isso. Teologia é o conhecimento, ou na minha concepção, como estudioso e como professor, o conceito teológico é você se ampliar nas vertentes e visões doutrinárias de religiões, tanto do teor cristão, do teor judaico, hebraico, aramaico e por aí vai. Então, as vertentes que você vai se autolapidar e aprender para ter uma certa autonomia no conceito teológico. Então, não adianta de nada você ter um conhecimento amplo em cristianismo e não entender, ou simplesmente não ter um pente fino no que seria umbanda, no que seria quimbanda, no que seria candomblé. Não quer dizer que você vai frequentar isso, mas você entender e estudar é um passo muito importante para quebrar sua ignorância. Então, esse ponto que eu quero deixar bem claro com vocês. Outro livro que eu estou estudando, que é o Breviário Maçônico do Rizardo Camino, que é muito bom em específico. Nossa, esse livro é um dos mais tops que eu estou lendo e até um pouco difícil de digerir, porque ele se contextualiza em você ler uma página por dia, que cada página tem um dia do ano para você ler. Então, 1º de abril, 2º de abril, por aí vai, até dar os 365 dias. Só que eu, como sou uma pessoa muito ansiosa, eu já estou na página 100 e esse livro não faz nenhum mês que eu tenho. Então, né, acontece. Tem o meu caderno, que eu faço as anotações, os livros que eu estou lendo aqui da igreja. Então, ó, vou dar um exemplo de nome das capas dos livros que eu estou estudando, sempre voltado para o teor teológico. Trabalho e Tempo História da Família, que seria uma parte da vertente Mormon. Reunião do Treinamento de Liderança, Liderança do Tempo História da Família, a história do presidente Thomas, que foi um dos profetas vivos, Voltar o Coração ao Templo, Ensinar da Maneira do Salvador, Ensino da Liderança do Evangelho, e o último livro que tem aqui na minha bancada de hoje, que seria o livro do Rosa Cruz, que foi a última publicação da editora aos membros da Ordem em si. Então, até deixando claro, eu sou Rosa Cruz, e eu recebi esse exemplar na minha casa, onde todo mês a gente recebe os livros e as monografias para seguir os nossos estudos. Então, é um assunto muito importante que até estou mostrando para vocês. E por que eu estou mostrando tudo isso, que é o contexto desse vídeo? Como eu falei, eu estou explicando algumas coisas que eu vou fazer e que eu estou fazendo na minha vida. Então, eu estou me aprofundando mais nesse conceito teológico, que é uma coisa que eu estudo já tem uns 8, 10 anos, mais ou menos. Nessa linhagem, porque teve épocas que eu dei uma diminuída, teve épocas que eu continuei, até complementando com o conhecimento iniciático, o conhecimento de ordens, de instituições, visões e vertentes. Então, tudo isso se complementou para chegar nesse dia de hoje em si. E após eu me formar em teologia, que até o ponto que eu mostrei da importância de ler livros, é que após esse passo de eu ter a formação teológica, eu vou seguir a linhagem histórica. Então eu vou tentar, ou não vou tentar não, eu vou fazer a formação em história. Então eu já estou buscando e aceitando que depois que eu terminar, eu vou dar início à faculdade de história. Ou posteriormente, em algum momento específico, eu vou fazer essa formação, não de imediato. Mas é uma coisa que eu busco e finalmente decidi seguir esse caminho, porque quem me conhece, quem vive comigo, quem já é chegado no meu de longa data, sabe o quanto eu levo a sério isso, o quanto eu me dedico nos estudos,
na leitura, no aprendizado, no conhecimento que você deve buscar, independente da área que seja, independente se seja religião, se seja história, se seja artes marciais, que é uma coisa que eu também me aprofundei muito. Só que tudo isso é ligado à história. Então, é uma coisa que eu quero me aprofundar, é uma coisa que eu quero levar adiante, porque é uma das grandes paixões que eu tenho na minha vida. Tanto o conceito de academia, de autodesenvolvimento, autolapidação, superação, motivação, e no setor e no teor acadêmico, que seria então você aprimorar seus estudos, seus conhecimentos, tá sempre renovando, sempre se autocorrigindo, porque querendo ou não, o estudo acadêmico é assim. Tem momentos que um assunto ele é pertinente, tem momentos que o assunto é coerente e vai alterando. E até um exemplo bobo do que acontecia no questão, ou na questão de saúde alimentar, é o ovo, muito tempo na época não, na história da humanidade, foi considerado um alimento que faria mal para a saúde. Tem momentos que falam que faz bem, e por aí vai. E muitas outras coisas na história da humanidade aconteceram parecidas. Então, teve momentos que falavam que era bom, teve momentos que falaram que era ruim, e por aí vai. Então, no momento atual é isso que eu estou fazendo. Eu estou me especializando em teologia, porque é uma área que eu gosto muito, uma área que eu me aprofundo e tenho muita afinidade, e muitos outros trabalhos que eu estou me desenvolvendo, que eu estou me autolapidando como pessoa e que eu estou buscando melhorar, porque eu reconheço isso. Eu reconheço que eu sou uma pessoa falha, eu reconheço que eu sou uma pessoa que preciso me autolapidar, assim como todo mundo tem que fazer. E antes, ou já deixando de antemão, porque muita gente acha que eu sou arrogante, e muito pelo contrário, se eu fosse uma pessoa arrogante, se eu fosse uma pessoa que não traz a humildade consigo, eu não estudaria, porque se você é uma pessoa que busca o conhecimento, isso já mostra que você não é arrogante e que você não é ignorante. Porque ignorante é a pessoa que acha que sabe tudo. Ignorante é a pessoa que dá um basta e encerra a sua jornada de conhecimento por achar que está velho demais, por achar que já sabe o necessário. E todo mundo sabe que isso não é verdade. Que todo dia a gente vai aprender alguma coisa, tanto ensinando, tanto aprendendo, tanto praticando. Porque, um exemplo na minha própria vida, eu aprendi a ser professor ensinando. Eu aprendi e aprendo sempre a ser aluno aprendendo. Eu aprendi a ser mestre também atuando. E todas as outras coisas que eu já fiz na minha vida. A gente aprende fazendo e estudando, aprimorando o conhecimento e refinando, talhando. Até um preceito iniciático que a gente talhando a pedra bruta. Então a gente vai lapidando ela, moldando o tamanho, o formato que você quer e tirando as imperfeições. Se autocorrigindo como pessoa, reconhecendo suas falhas, reconhecendo os seus acertos também, que é muito importante. Então você reconhece aquilo que te faz bem e tira aquilo que te faz mal. Então, mais ou menos isso que eu quis passar para vocês. E sempre relembrando a importância de você estudar. Porque não adianta de nada você ter um diploma, você ter um título e você não saber debater, você não ter conhecimento, você não ter o teor acadêmico. A importância de você ser uma pessoa que seja ou tenha um intelecto mais aguçado. Então, busque se aprimorar, busque estudar. Não seja um doido da cabeça que nem eu que estuda e leva isso muito a sério, porque você também tem que saber ter o equilíbrio, saber viver, saber os dias e os momentos para você descansar, para você relaxar, para você acalmar os ânimos, mas sempre mantendo a consistência, aprimorando, conhecendo, aprendendo. E se você tiver vontade de fazer uma coisa, não importa se você acha que é cedo ou tarde, sempre é momento para você estudar, sempre é momento para você iniciar um caminho novo nessa jornada. Porque eu tenho 25 anos atualmente, ainda sou jovem, mas eu iniciei uma carreira ou uma linha antes de eu fazer tudo o que eu faço hoje, onde eu me constituí professor, treinador, depois graduei em artes marciais e por aí vai. Então, isso me deu certa bagagem, porém não era o fim da jornada. Só deixa eu abrir aqui o portão rapidinho, que esse vídeo eu não vou fazer corte nenhum, então eu vou só abrir aqui rapidinho para esse barulho chato. Os moradores não sabem abrir o portão direito, é engraçado. Vou dar uma pausa aqui rapidinho. Tô de volta, gente. E como eu falei para vocês, sempre é hora para vocês aprender. Nunca é tarde para você
ver o que você pode acrescentar na tua vida e ver o que você pode tirar. Então, essa é um pouco da lição que eu quis passar para vocês hoje, um pouco dos ensinamentos e um pouco do que eu estou fazendo atualmente. E logo irei passar mais informações para vocês. Só, né, para começar também a me aprimorar numa coisa que eu não gosto de fazer, mas eu vou começar a falar curta esse vídeo, comenta, se inscreva no meu canal, dê sugestões de assuntos que vocês acham interessante, claro que condizem com aquilo que eu prego, com aquilo que eu ensino, tanto em musculação, academia, artes marciais, conceito musical, principalmente voltado à capoeira, as músicas de conceito religioso, a parte linguística das artes marciais que eu gosto muito de ensinar, sobre principalmente o coreano. Então, coisas que tenham relação com as minhas formações, pergunte, não fique com vergonha. Eu fico sempre feliz quando alguém pergunta, alguém deixa uma sugestão também de vídeo, porque mostra que vocês estão com interesse e querem aprender. E me motiva a fazer muito mais vídeos, beleza? Então é isso, novamente curta esse vídeo, comenta, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo.